o Egito, Faraó decidiu de que os filhos das judias que nascessem em determinado período deveriam ser mortos. Deveriam ser mortos. E estavam fazendo isso. Quando Moisés nasceu, os pais esconderam o seu filho. Mas já não podendo esconder por conta do cerco que está chegando na vida deles, eles botaram Moisés num cesto de junco, no rio. Acho que vocês sabem dessa história. Botando Moisés num cesto de junco, botaram no rio e o cesto ficou meio que vagando, né? A irmã dele ficou enxergando, a irmã mais velha ficou olhando o que ia acontecer. A filha de Faraó encontrou. Aqueles encontros que Deus marca, aquela coisa assim impressionante. E decidiu adotar Moisés. Embora, obviamente, aí claro, vou pular muito tempo aqui, ela criando e o menino com aparência diferente, mas ele era tido como filho legítimo dela, porque ela adotou. Consequentemente, neto do homem mais poderoso do Egito, a nação mais poderosa daquela época. Então, aquele homem que era o mais poderoso, Faraó, tinha uma filha que chamava Moisés de filho. Aí diz aqui, porque a essa altura, já homem feito, ele entendeu que a razão de existir que ele tinha não era curtir tudo que um palácio poderia promover a ele. Aí você pode imaginar assim, poxa vida, essa minha vida é uma desgraça, não tem dinheiro para nada, não tem isso, não tem aquilo outro. Se eu tivesse, eu estaria numa boa. Duvido que alguém que tem as coisas que eu não tenho é insatisfeito também. A gente começa a catalogar e a listar essas coisas. Mas Moisés, quando o homem já feito, no sentido de já maduro, ele já tinha maturidade suficiente, ele percebeu que estava vivendo uma vida sem rumo, sem objetivo nobre, que é o que a gente vai ver na próxima semana. Quando ele percebeu, então, que tinha uma missão que não era ficar no palácio curtindo, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque ele já sabia que não era filho mesmo. Eu vim a esse mundo, fui protegido miraculosamente. Não foi para poder ficar aqui curtindo. O objetivo não foi eu. Eu não sou tão nobre assim. O objetivo da graça de Deus não foi para mim somente, mas para eu ser uma ferramenta, um meio que Deus quer usar para alcançar os objetivos dele. Eu vim para cumprir com a agenda de Deus e não com a minha agenda. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Caramba, que texto mais impressionante. Talvez um dos textos mais fáceis de decorar. Um dos que eu decorei primeiro, o versículo desse. Na minha carreira, início da jornada cristã. O texto que fala a respeito do caráter de Moisés, que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Claro, tem uma revelação impressionante aqui, fala que o pecado dá prazer. Mas a gente nem precisa ouvir esse conceito ou saber disso, porque a gente verdadeiramente tem conhecimento. Porque se pecado realmente não trouxesse algum tipo de prazer, dificilmente a gente se envolvia com o pecado. Mesmo que pareça estrambólico algum tipo de pecado. Mas a gente só faz porque de alguma maneira nos dá um certo prazer. Mas aqui está falando de que Moisés preferiu o sofrimento. Junto com o seu povo, com o povo de Deus. Aquilo que a gente poderia chamar de igreja antes. Daqueles que estavam reservados, escolhidos por Deus, o povo de Deus, o povo de Deus. O povo que sofria, naquela época sofria mesmo. Eram escravos de Faraó, do Egito. Vivia tão somente para trabalhar. A razão deles ali para Faraó, o objetivo que Faraó tinha para eles era construção, era mão de obra muito barata.
Ele preferiu então ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. É claro, pecado dá prazer, mas o que revela aqui a Bíblia é que é transitório esse prazer. Esse prazer, ele passa já. Esse prazer não tem duração longa. Para que haja essa duração longa, você precisa de doses maiores. Daí a pouco você percebe em que buraco que a gente entrou, que a gente se encontra, né? E aí, é claro, a revelação é muito clara aqui nesse texto. Os prazeres transitórios do pecado. Porquanto, olha, por que ele fez isso? Considerou o opróbrio de Cristo, quer dizer, a vergonha de Jesus. Por conta do ministério de Jesus. Por conta do ministério sofrido de Jesus. Do Cristo, que ainda haveria de vir. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Contemplava o presente que Deus iria dar. E não que o prazer daria daqui a pouquinho, mas também que se esvaía daqui a pouco. Galardão aqui tem a ver com um prazer ou um presente que Deus vai nos dar para a gente usufruir em algum tempo. Julgo eu que vai ser no milênio, quando Deus vai cumprir todas as suas promessas, que ainda não cumpriu, que quer cumprir. Onde nós poderemos usufruir. Vamos usufruir, porque a Bíblia fala que a igreja vai estar no milênio, sem dúvida nenhuma. Mas, talvez alguns terão maior prazer do que outros. Terão maior satisfação. Terão maior realização. Seja em posição de destaque, seja o que for, não sei bem. Também faço alguns julgamentos com relação a isso. Mas o que ele está falando? Que esse momento terreno nosso não é comparável com o que Deus tem prometido para a gente. Então é melhor o sofrimento agora do que o desprazer depois. Pela fé, ele abandonou o Egito. Abandonar o Egito tem a ver com algumas coisas importantes. Abandonar o Egito tem a ver com abandonar a segurança, abandonar o conforto, abandonar aquilo que de alguma maneira lhe dá status, de ser considerado o melhor. Abandonar aqui, o texto tem a ver com deixou para trás. Olha só, pela fé. Por que pela fé? Porque pelas vistas, é uma besteira que ele está fazendo. Por vista, mas você está trocando, olha só, está trocando essa segurança da cidade grande, o conforto da sua família, para fazer uma jornada pelo deserto? É pela fé, porque isso, no fundo, é melhor do que eu tenho aqui agora. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, de Faraó. O furor, né? A quentura do rei, a raiva do rei. Ele não ficou amedrontado. Pela fé. Porque ninguém ousava, obviamente, fazer ou contrariar o rei. Mas o meu rei não é esse. O meu rei não é o Temer. Não era a Dilma. Eram presidentes e autoridades. O meu rei é o Senhor, soberano. É Deus. E Ele me pede isso. Vou sofrer, mas isso é aquilo que ainda é o melhor para mim. Então, pela fé abandonou isso, abandonou o Egito, que dá status, prazer, alimento todo dia, não ficando com medo, não ficando com medo. Quantas vezes o medo faz a gente pecar? Claro, o medo tem a ver com incredulidade, a gente já sabe disso, mas o medo também nos faz voltar atrás. A insegurança. Mas quem dá segurança é o Senhor. Por isso que tem muita gente que rouba, que bate, porque está com medo de ter algum prejuízo. Ele não ficou amedrontado com o que as pessoas iriam falar. Não ficou amedrontado com o que os parentes, amigos, vizinhos iam falar dele. Não ficou amedrontado com o rei, que podia matá-lo. Antes permaneceu firme
como quem vê aquele que é invisível. Claro, talvez você e eu já tenhamos pensado assim: puxa vida, se eu tivesse andado com Jesus era melhor. Ou mais ainda, se eu visse Deus com meus próprios olhos, se eu encontrasse com Jesus, Jesus físico todos os dias, era bem melhor. Se eu tivesse visto os milagres que Jesus fez, eu acho que eu não seria esse crente moribundo, não. Mas é exatamente a grande diferença. Por isso que Moisés e tantos outros estão na lista dos heróis da fé. É porque pela fé ele acreditava. O autor de Hebreus, ele conclui aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus mesmo diz que mais bem-aventurado aquele que não vê, mas crê, do que aquele que precisa ver, precisa tocar para poder crer. Então, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Engraçado, permaneceu inabalável. E a pessoa pode até nos perguntar: como é que você tem tanta certeza? Eu tenho certeza. Você não vai fazer isso? Não, não vou, porque Deus está me vendo. Eu prefiro isso. Eu prefiro a obediência. Mas você vai preferir? Mas como? Que certeza é essa que você tem? Pô, eu tenho certeza, Deus está aqui, Deus está me vendo. Quem não tem fé, acha que é tolice. Mas quem tem fé, e aqui está falando do exemplo de um homem que tinha fé. Pela fé, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Moisés, então, celebrou aquela Páscoa que era dos judeus, com carneiro, com sangue de carneiro, de ovelha, com aquela cerimônia de comer pães sem fermento, erva amarga. Mas aqui está falando de que ele celebrou e o derramamento de sangue. Talvez você também conheça essa história. De que Deus estabeleceu, numa conversa com Moisés, de que todos aqueles que tivessem fé dos israelitas que iam entrar na jornada pelo deserto, deveriam pegar da cerimônia da Páscoa um pouco do sangue do carneiro, simbolizando Jesus, o Cristo. Pegasse esse sangue e colocasse no beiral, no portal, a mancha de sangue, porque naquela noite haveria um extermínio, e o anjo da morte ia passar pelo Egito. Todas as casas que não tivessem a marca do sangue, o primogênito ali, o filho primeiro, iria morrer. Gente, é a mensagem da salvação. Isso é tão claro para a gente hoje, simbolizando Jesus, que o sangue de Jesus é que nos livra do inferno, da morte eterna. Não é por mérito, é o sangue que foi o Pai lá, que eu tenho fé nisso, eu acredito, foi lá e colocou sangue no portal. O seu filho não morreu, não era por mérito do filho, não era por mérito do pai ou da família, era tão somente pela fé. Creu, e isso foi imputado a eles como justiça. Romanos fala sobre isso. Então, pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Se algum israelita, mesmo sendo israelita por nação, não tivesse feito isso, botado sangue no portal, na porta, o exterminador iria levar o seu primogênito. E qualquer egípcio que também por fé acreditasse nisso e fizesse isso, também teria seu filho protegido, livre. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Então, pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Também por fé. Porque você se depara com um mar, com um grande lago. Cara, isso aqui é demais. A gente está cercado. Tem um mar pela frente. E Faraó
e os seus valentes, né? Seu exército, para nos detonar aqui. O que eu tenho que fazer? Vou me entregar e vou morrer? E Deus fala, não, é só atravessar o mar. Como, Senhor? Dá um passo adiante. Isso é impressionante, impressionante. Do jeito que Pedro andou sobre as águas, da mesma maneira, está estabelecido. Jesus fala assim, venha então Pedro. Aí diz que Pedro foi e andou sobre as águas. A diferença aqui é que na hora que botaram o pé, a água, o outro, olha. Aí diz que atravessaram o mar como que por terra seca. As paredes, a ideia do texto diz, as paredes de água. Imagina uma piscina, né? A gente vê a parede assim, né? Mas imagina assim. Interessante. Atravessando, a molecada, né? Com a mão na água assim, né? E a água não descia. Gente, eu quero ver isso lá no céu, se eu puder, se Deus me der essa permissão. Né? No DVD celestial. DVD nem existe mais isso, né? Não, no videocassete, então. Não, piorou. Eu quero ver isso, não sei, Deus vai aparecer. Então tá bom, não sei se vai me dar. Mas é uma coisa que eu gostaria de ver. Como que se processou isso? Como que isso aconteceu? Pela fé. Aqui diz que porque ele creu de verdade. Ele estava conduzindo um povo. Olhando para esse texto aqui, a gente pode perceber, nesse texto pequeno, por o autor ter chamado ele de herói da fé, que ele não acalentava alguns tipos de pecados, que talvez a gente tenha acalentado. E aqui tem uma lista de pecados que o texto diz que Moisés preferiu não segurar. A arrogância, versículo 24 diz isso. O hedonismo, a gente vai ver daqui a pouco, versículo 25. O autogoverno dele, versículo 27. E a incredulidade, versículo 28 e 29. O texto então diz que esses pecados Moisés preferiu não estimar. E a gente vai falar um pouco de cada um deles. E eu queria, óbvio, que a gente refletisse em cima disso. E a gente vai se perguntando, será que eu não tenho alguma coisa disso? Primeiro pecado que ele preferiu não estimar. A prepotência. A arrogância. Você acha que ele não tinha condições ou não tinha o que, obviamente, dizer que era melhor do que as pessoas? Tinha sim. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha de tudo para dizer que era melhor naquela sociedade. Ele tinha de tudo para dizer que mandava também. Se tinha uma pessoa que podia dar carteirada em qualquer lugar que fosse no Egito, esse se chamava Moisés. Ele pegou a certidão de nascimento, o anel que dava a ele a autoridade, pegou a certidão dele, rasgou, o anel jogou fora. As identificações, não me chame de neto de Faraó, porque não sou mesmo. Deus tem uma missão para mim, e eu quero isso. Então não cabe na vida de um cristão qualquer tipo de atitude que tenha a ver com a arrogância. Talvez a gente coloque numa posição assim de parecer, de querer ser, de sugerir que a gente é melhor do que alguém. Mas nós já sabemos que não somos. Basta a gente se enxergar um pouquinho melhor. Talvez você tenha algumas qualidades ou virtudes que outras pessoas não têm. Mas isso não te faz melhor, não. Te faz mais responsável. Ou deveria fazer. O que Deus quer da gente é
ao nos conceder algumas coisas que Ele nos concedeu, eu opere a agenda dele da melhor maneira possível. Não tem espaço para arrogância. Porque talvez algumas pessoas não tenham as qualidades que você tem, mas ela tem outras qualidades que você não tem. Por isso é importante a gente destacar que o texto fala de que Moisés tinha até, mas ele preferiu não considerar ter. Eu vou abandonar isso. Sabe por quê? Vou dizer. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo diz, olha, eu sou doutor nessas coisas. Estudei pra caramba. Eu tenho autoridade, sei o que eu estou falando. Mas tudo isso eu considero como refúgio. A palavra é esterco. Eu posso dizer cocô. Ele diz que tudo aquilo que ele tinha, ele podia desconsiderar por causa de Jesus. Então, se a gente tem alguma coisa que a gente possa achar que tem que subir no nosso trono, isso vai nos atrapalhar. Ah, mas eu tenho que ter uma autoestima elevada. Isso é coisa da psicologia. Você não precisa. Porque a Bíblia fala de que você não pode considerar ninguém inferior a você, ou você superior a ninguém. A gente tem que ter a medida correta. Somos iguais. Temos responsabilidades muitas vezes distintas, mas eu não sou melhor do que ninguém. Então a gente não pode nem bater no peito porque tem alguma coisa a mais do que as outras pessoas. Se você tem alguma coisa a mais, então você tem que ter mais responsabilidade. É isso que Deus está dizendo. Ah, você é mais inteligente? Então você tem mais responsabilidade. Você tem mais criatividade? Então você tem mais responsabilidades naquilo. Você tem alguma competência que outras pessoas não têm? Claro que tem. Alguns dons? Claro que tem. Então você tem mais responsabilidade naquilo do que as outras pessoas. Ao invés de a gente se achar melhor, a gente fala, puxa vida, isso aqui Deus tem me dado para eu servir mais. E não encostar, e muito menos ficar nessa situação de achar que eu sou melhor, de prepotência ou arrogância. Então, talvez isso seja escondidinho no seu coração ou no meu coração. De achar que tem gente que é estúpida e eu não sou estúpido. Talvez em algumas coisas. Algumas pessoas são menos sensíveis. Mas isso não nos torna melhor ou melhores do que ninguém. Como é que você vai ajudar uma pessoa se você se acha superior a ela? Fala para mim. Aquele que é superior, Jesus mesmo disse isso. Eu vim para servir. Eu que sou quem sou, eu estou aqui para servir. Estou lavando esse pé chulezento, cheio de poeira e fedido de vocês. Se eu, que sou mestre, faço isso, por que vocês vão achar que um é melhor do que o outro? Arrogância. Um pecado que talvez seja escondido do seu coração, mas às vezes pode ser até transparente. As pessoas podem nos achar arrogantes, porque talvez eu me passe por arrogante, por superior, por querer maltratar, pisar nas pessoas. Não ser alguém que trata as pessoas com gentileza. A gente é bruto porque se acha melhor. Segundo lugar, o hedonismo. Ou melhor, aquela ideia idiota da gente achar que a nossa vida está relacionada a prazer. O nosso Deus é o prazer. Eu não posso ter dificuldade. É outro pecado que a gente acalenta na nossa vida. E muitas vezes a gente pode estimar, preferindo ser maltratado. Preferindo. Uma escolha que ele fez. De preferir ser maltratado. De não ser bem tratado. Por quê? Porque ele sabia que as outras coisas estavam relacionadas aos prazeres transitórios do pecado. Era pecado. Então a gente muitas vezes, ao invés de continuar sendo vítima,
sendo maltratado, a gente empina a carroça. A gente roda a baiana. E aí torna, ao invés de ser vítima, agora a gente quer ser o pecador miserável. A gente agride. Mas aqui está falando não. Que o apóstolo Moisés, na verdade, o apóstolo Paulo falou no outro texto que a gente viu semana retrasada, eu acho. Mas aqui está falando, o texto está falando que Moisés preferiu ser maltratado. Porque isso estava dentro da agenda de Deus. Sair da região de conforto. Sair da situação de confortinho, belezinha, aquela coisa toda. Vai ser maltratado? Vou, porque isso tem a ver com o propósito. Hoje a Cris deu um testemunho cedo na oração que eu fiquei impactado. Na verdade foi a primeira vez que eu vi a Cris falar tanto. Deus está falando ao coração dela, graças a Deus. De uma forma diferente, mas ela falando, poxa vida, se Jesus, o Senhor dos Senhores, sofreu, por que eu vou estar achando que a minha vida não tem que passar por dificuldade ou sofrimento? Gente, isso é maturidade. Da gente entender que enquanto estamos aqui na terra, a nossa vida está relacionada a desprazer. Se a gente luta, briga, disputa para não sofrer, se a gente mata, bate, vinga para não sofrer, eu estou no time errado. Eu estou no time errado. O cristão, ele sofre para que os objetivos de Jesus sejam alcançados. Mas quando a gente olha demais para a gente pensa assim, então eu não vou sofrer, não quero sofrer. Então você está noutra dimensão. Eu estou noutra dimensão se eu achar que eu não vou sofrer. O apóstolo Paulo deixa claro isso também. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição. Está relacionado a sofrimento. Não vai ter uma vida só de riso. Não. Gente, nós já sabemos que o sofrimento, crise, tem tudo a ver com o nosso crescimento. Nós não crescemos sem crise, não. Engana-se eu e você, nos enganamos. Se a gente imaginar, se a gente ficar imaginando que a gente pode crescer sem crise. Não, a gente precisa de crise. E algumas pessoas precisam de crise profunda para poder crescer. Porque uma crise básica, a pessoa ela bate de ombro e não cresce. Muitas vezes, então, a gente precisa sofrer para que a gente cresça. Aqui diz que ele preferiu. Gente, preferiu. Não é aquilo que só vem assim, de encontro a nós. Mas eu é que vou ao encontro. Eu saio da minha região de conforto e vou. Aqui tem a ver com preferência. Não é aquilo que... Eu não quero isso, mas vem do mesmo jeito. Eu não quero essa doença, mas vem do mesmo jeito. Eu não quero essa cabeça careca, mas os cabelos já se foram. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Preferindo, é uma escolha pessoal. Outro pecado que Moisés preferiu não estimar é o autogoverno. Autogoverno. Preferia a sua agenda. Aqui diz que pela fé ele abandonou o Egito. Não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Sabe por quê? Porque ele estava com olhos fitos em Jesus. Então ele preferiu seguir a agenda e o roteiro e a jornada que Jesus propõe, e não a dele. Muita gente, e olha, não sei, é claro, a gente precisa da graça de Jesus para tudo mesmo. Mas às vezes a gente bate no peito e fala, quem manda na minha vida sou eu. Infelicidade. Você
que faz isso, se faz isso, é um infeliz. Eu não posso achar que quem governa a minha vida sou eu, embora muitas vezes eu é quem governe. Mas isso é pecado. A gente achar que isso é a melhor coisa que a gente está fazendo, é pecado. Queridos irmãos, a gente tem que lançar fora e abandonar. A gente não pode estimar uma jararaca dessa, uma serpente dessa, um dragão de Komodo desse tipo. O autogoverno, da gente ser o motorista, o guia da nossa vida, o gerente do boteco que é a nossa vida, aquele que vai pilotar o nosso caminho. Se nós fizermos isso, o melhor que vai acontecer é bater no barranco, mas o abismo nos espera. O abismo nos espera se a gente estiver guiando a nossa própria vida. Pela fé, pela fé. A sociedade fala outra coisa. Você que tem que gerenciar a sua vida. Você que tem que fazer as coisas que o seu coração manda. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Você tem que fazer aquilo que o seu coração manda, para você ser feliz. Aí está lá o cara, 10 meses depois, mendigando na rua, porque ficou viciado. Porque encheu a lata de cachaça. Por quê? Porque ele fez exatamente isso. Fez o que o seu coração estava pedindo, no caso, mandando. Autogoverno. Mas às vezes esse autogoverno tem a ver com você só fazer aquilo que você quer fazer. Às vezes eu sei o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer isso não, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Não. Às vezes, e como acontece, tem gente que vem nos pedir conselhos. Vem pedir conselho, mas ela está determinada a fazer o que o seu coração está dizendo. Nos pede o conselho. Independentemente do conselho que você vai dar, ela vai fazer aquilo que o seu coração está mandando. Sabe por quê? Autogoverno. Autogoverno. Uma hora a conta vem. Uma hora, igual hoje, o Nilson lendo um negócio e riu e me mostrou, né? Pecado é igual cartão de crédito. Você usa agora, mas daqui a pouco chega a fatura. A cobrança vem, Pecado de autogoverno é muito comum, muito comum. E às vezes a gente pode se orgulhar e pode estimar isso. Talvez você tenha uma autoridade na sociedade, tenha uma posição de destaque na sociedade, mas lembra de Moisés. Por fim, que é claro o pecado mais grave, é o pecado que nos leva para o inferno. A incredulidade. Mas muitas vezes, mesmo indo para o céu, em direção ao céu, porque cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós ainda lançamos mão da incredulidade. O texto que fala sobre isso é que, pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Pela crença, pela credulidade, ele obedeceu, mesmo que parecesse absurdo. Estou vendo a água aqui, pisar na água para ela se abrir, isso parece absurdo. Parece absurdo você pegar aquele sangue do cordeiro ali que foi morto essa noite, quer dizer, essa tarde, para preparar a nossa cerimônia de Páscoa, pegar ali e passar nos umbrais da porta, né, no portal, para que o meu primogênito não morra. Isso é fé, é crer no invisível. Não aconteceu ainda, mas irá acontecer. Você crê nisso, pela fé. Isso se chama credulidade. Então,
incredulidade. Talvez o pecado mais grave de um cristão. Como que a gente pode ser um cristão e não ter fé ou não crer de verdade? É que quando a gente age não levando em conta as promessas do Senhor, quando a gente vive desobedecendo às ordens dele. É claro que todas essas coisas que a gente já viu até agora está diretamente relacionada a gente de fato tomar uma decisão de não ter nenhum pecado de estimação. É claro que essa lista não é completa. Talvez você tenha outros pecados que esteja permitindo que ele lhe assedie, que ele lhe envolva, que ele esteja em você e com você. E você tem aproveitado, ou eu, dos prazeres transitórios do pecado. A fatura vai chegar uma hora. Ou talvez já esteja chegando. Ou eu esteja ignorando. Não quero mudar de vida. Por que eu tenho que obedecer? Porque Deus diz que é o melhor. Por que eu tenho que caminhar a jornada de Jesus? Porque é a melhor. Não é porque é um capricho de Deus. Não, Deus, eu quero vermelho, agora tem que ser vermelho. Não, é porque Deus sabe o que é melhor, estabelece o que é melhor. Ele sabe o futuro, eu não sei. Então, por fé, acredito em Deus, acredito no que Ele me aponta, aquilo que Ele me diz. Vamos fazer um compromisso com o Senhor hoje, então. Como eu já estou lançando tudo o que é pesado fora ou deixando para trás, carregando, não posso mais carregar aquela mochila cheia de pedra, aquele problema que na verdade eu não preciso carregar. Agora chegou a hora de eu não ter mais pecados de estimação. Confessar os meus pecados para o Senhor. Porque se eu confessar os meus pecados, Deus derrama graça para que eu não viva naquilo mais. Mas se eu não confessar, é bem provável que eu vá perecer com aquilo. Então Deus quer que eu confesse os meus pecados. Para ser curado. Olha só, Tiago fala isso. Se há necessidade, eu tenho que confessar os meus pecados para outra pessoa. Para eu ser curado. Porque pecado de estimação, geralmente a gente acalenta. A gente se segura. É de estimação. Eu posso me orgulhar dele, ou eu também posso manter ele escondidinho, naquele quarto escuro da minha vida. E você, obviamente, sabe da sua vida. O que a gente já listou aqui de arrogância, hedonismo, né, que é a sociedade do prazer, né, autogoverno, incredulidade, é só uma lista pequena. Mas Deus não quer que eu tenha nenhum tipo de pecado de estimação. Não quer. Deus não quer. Agora se coloque diante de Deus. Peça perdão ao Senhor. Vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos orar. E você sabe da sua listinha. Senhor, não queremos mais nenhum pecado de estimação. Mas queremos o Senhor em nós. Senhor, também sabemos que por nós mesmos não conseguiremos isso. Por isso pedimos que o Senhor nos dê o poder que precisamos para lançar fora tudo aquilo que não presta na nossa vida. Por favor, Pai, nos abençoe. O Senhor sabe do coração de cada um de nós. O Senhor sabe do nosso interior. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe da nossa vida. Por isso pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos lembrando das nossas responsabilidades, para que a gente cresça em direção ao caráter de Jesus. Nos abençoe, por favor. Obrigado mais uma vez pelo teu grande cuidado e amor para conosco. Continua nos abençoando e nos lembrando de coisas que realmente nos atrapalham, nos tem puxado para trás, nos empurrado para baixo, para que a gente não caminhe na jornada que o Senhor nos propôs. A agenda do Senhor. Então nos ajuda, nos faz atentos. Por favor,
nos abençoe. Clamamos os teus cuidados e sabemos que o Senhor tem interesse em nos abençoar. Porque tanto o Senhor revelou isso, como também Jesus morreu na cruz para nos conceder uma vida que agrada ao Senhor. Então, Pai, tenha liberdade de todos os modos, mesmo que seja que a gente passe crises, para que a gente continue na caminhada em crescimento, para parecer cada dia mais com o nosso Senhor Jesus. Por favor, é no nome dele que oramos. Amém. Ok, só quero lembrar que na próxima semana a gente vai falar sobre a terceira parte daquelas atitudes, que atrapalham a nossa vida, que nos colocam para trás ou para baixo, que é viver sem propósito, ou pelo menos um propósito nobre. Todo mundo tem um propósito, mas viver sem um propósito nobre. E a gente vai saber um pouco mais disso na próxima semana, ok? Então, próxima semana a gente tem a terceira parte daquilo que puxa a nossa vida para trás, tá bem? Ok, vamos esperar as